Tudo aquilo que qualifica o indivíduo e seu produto. Forma, qualidade, originalidade e forma. Muito bem. Então, pode ser várias coisas aí. Ó. Pode ser marca. A marca pode ser de um produto, pode ser um valor para você. Então, tem gente que compra um produto ou um serviço pela marca que ele oferece. Tem gente que compra pelo preço. Tem gente que compra pelo atendimento, pelo produto, pelas promoções de descontos, por aquilo que é agregado ao produto ou serviço. Aquele que gosta de interagir com a marca, com o produto, com a empresa. Né? E a gente vai falar um pouquinho dessas características. Em cima disso, tem muito mais, né? A interrogação assim, tem muito mais. Porque você leva em consideração no valor, hoje em dia, então, é muito mais amplo, até porque a gente tem as plataformas de interação. E a gente não compra mais só frente a frente, a gente compra já faz tempo. E hoje isso está muito forte, a gente compra quase tudo pela internet. E a pandemia deu essa oportunidade para a gente. Graças à pandemia, a gente está vendendo um monte de coisa pela internet. Está certo que tem gente que saiu que nem um desesperado para fazer isso, não planejou. E não só a empresa pequena, a empresa grande teve que sair correndo para fazer isso. A diferença é que a empresa grande tem recursos financeiros para isso, a pequena não. E aí foram outras alternativas. Aí eu trago para vocês, para quem não conhece, uma definição que foi feita pelo Joseph Fine. Final da década de 90, foi 98, 2000, ele escreveu um artigo em Harvard e trouxe esse conceito do que é economia de valor. Ele coloca para a gente o seguinte: a economia ela tem alguns aspectos de evolução do processo. Ela começou com uma ideia de economia agrária, que era os commodities, que eram os produtos tipo soja, café, que eram plantados. O que valia, na verdade, o valor eram as terras que se tinha. Quanto mais terra você tinha, mais você tinha valor no produto, naquilo que você fazia. Porque você plantava, colhia e vendia. E ganhava muito dinheiro com isso. Não que não ganhe. Mas o valor daquilo que você fazia estava no produto que você... naquilo que você plantava e colhia. O processo foi em evolução, isso antes do século XIX, XVIII e tal. O processo foi mudando principalmente no século passado. A economia começou a passar, não só em relação ao que eu tenho de terras e espaço para plantar, mas aquilo que eu ofereço em si, que são os bens. Sejam, nesse caso aí, a gente pegando o exemplo do café, seja o que a gente extrai da terra, é o que a gente faz com aquilo que a gente extrai da terra. E é muito interessante, porque por muitos anos o Brasil foi, e ainda é, produtor de café especificamente. E eu lembro na década de 90, um consultor da minha equipe, que era da minha equipe, o Rui Santo, ele era parceiro meu, de criatividade, hoje ele está aí também, atua há muito tempo, ele é inventor e trabalha com criatividade e inovação há bastante tempo. E ele, falando disso, ele trouxe um potinho, década de 90, hein? Um potinho plástico da Itália. Aí ele fala assim, ó, isso aqui é um café quente, isso aqui é um chocolate quente. Aí eu peguei aquilo e falei assim, quente como? Uma embalagem fechada, que tá frio aqui. Não, peraí, veio a instrução, né? A instrução era, você quebrava um lacre específico lá dentro e chacoalhava o produto e ele era servido quente. Aí eu peguei o chocolate, para não pegar o café. Aí peguei, violei o lacre, tirei o lacre, né? E comecei a mexer. Incrédulo, né, com o produto. Aí eu comecei a mexer, falei, café, chocolate quente, 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 coloquei na mesa. Ele esquentou. Naquela época eu achei que era meio mágico. Claro que era um processo químico. E eu abri e saiu fumaça do chocolate. Eu tomei o chocolate, uma delícia. Aí a frase que ele dizia assim: o Brasil é um grande produtor de café. Passa ano, entra ano, passa década, entra década. Ele produz o café, o grão e exporta o grão. A Itália faz máquina, faz grão com blend, já estava acontecendo isso na época, hoje isso é normal, né? Produz esses negocinhos que você viu aqui, você leva para casa ou leva para tomar um lanche e usa. Então não estou falando agora, estou falando de quase 30 anos atrás, hein? Isso mostra quanto que eu sou novo, porque eu tinha uns 10 anos naquela época, né? Mas olha só,
você tem um foco que o produto ele começa a fazer diferença. Só que aí, se você olha na matriz que está sendo colocada aí, o valor da extração do café, você está falando de um grão que uma xicrinha de café, contando esse grão, custava alguns centavos. Então, o valor existia, mas era em grande quantidade. Quando eu transformo esse café num café instantâneo, por exemplo, ele começa a custar 80 centavos. Em vez de alguns centavinhos, 5 centavos, começa a custar 80 centavos por xícara, talvez 60 centavos por xícara. E aí o produto ele começa a ter um valor financeiro maior e um valor para quem consome. Por quê? Eu posso pegar esse café instantâneo, misturar na água quente e tomar. Eu não tenho que moer o café e papapá, colocar e tal. Aí eu tenho uma mudança nesse processo. Além do produto que eu tomo, inclusive vou na padaria e tomo um café, que eu passo a ter essa migração, o serviço agregado ao produto que eu ofereço tem um valor também. Então eu tenho um café que é servido numa xícara, na padaria, na padoca, que você paga R$ 1,50, por exemplo, o de coador, você pode pagar o café expresso a R$ 3, R$ 4, dependendo do local, R$ 5. Mas eu vou falar só do café. Você vai na mesma padaria que você toma um café a 1,50 de coador, você toma o café expresso a 3, 3,50. O lugar é o mesmo, o produto é café, só a forma do produto é um pouco diferente. O valor financeiro dele cresce e o valor para mim que compra também, porque eu prefiro talvez o que tem um sabor diferenciado. Talvez até com blend, com amêndoa, com não sei o quê. Tá. Então, eu tenho também o café que é entregue para mim já prontinho, com uma bolachinha junto, tal. E eu tenho opções lá de comer nesse local. Só que isso começou a ter uma evolução. E a evolução passou a ser o seguinte: não basta eu ter só a xícara com café diferente, eu preciso ter uma experiência agregada a esse produto. Aí eu passo de um produto que é o mesmo café, que me custava 3, 4 reais, chegar, vamos dizer assim, que custe 5 reais, a custar 12, 15 reais o café, que é o mesmo café, uma embalagem diferente. Vocês conhecem aquela embalagem ali em cima, que depois eu até falo sobre esse caso, né, da Starbucks. Mas a experiência agregada ao produto, ela se torna muito intensa e muito importante, e o preço que eu pago pelo produto é muito mais caro, não pelo produto em si. Porque se você for olhar, aquele café, dependendo do caso que eu tomo naquela vasilha maior, ele é mais fraco, ele não tem um gosto tão intenso como tem no café expresso. E aí você paga por isso, por todo local que oferece algumas outras coisas que você quer. É um jornal naquela época, né, década de 2000 a 2010, começo de 2010, 2015, que é um jornal, a internet que já da década passada já era uma coisa que é necessária, mas não era fácil de conseguir, mas o ambiente te oferecia isso, revistas que você não precisava comprar, você podia ler, local para fazer reunião. E aí as experiências começaram a mudar. Ainda estamos vivendo essas experiências. E a experiência tem relação com a nossa percepção. Viu que vocês falaram de valor? Valor é uma questão muito pessoal. E tem uma coisa que é comum a cada um. Tem algumas coisas que são comuns entre a gente, mas outras não. Que vai depender muito daquilo que eu estou procurando. E aí, aqui é uma frase de um cientista que ele fala que a conclusão fundamental da nova física, a física quântica e algumas vertentes da física, fala que o observador cria a sua realidade, porque a percepção é própria. A programação neurolinguística desde a década de 60 para cá, que fala das experiências interiores, a programação neurolinguística naquela época falava da questão cognitiva, das experiências voltadas ao que eu tinha dentro de mim, né? Hoje já está em terceira para quarta geração a PNL, porque ela é respaldada hoje pela neurociência e tal. Se coloca assim: eu tenho uma forma de enxergar o mundo, e o mundo que existe lá fora não é o que eu enxergo, o que eu percebo, porque eu percebo o mundo através dos meus filtros. Isso é percepção. E o filtro que eu tenho aqui, a Marlene, o Igor, o Ivan, a Cleide aqui, são diferentes. E vocês que estão vendo o Paulo aqui, estão vendo de alguma forma. Vendo o que eu digo não é só com os olhos.
ouvindo, sentindo o ambiente que você está, se está mais quente, mais frio, se a voz que o Paulo está emitindo, a maneira como ele está falando, que saco esse cara falando, não enche a paciência aqui. Ah, oh, que legal, tá interessante esse assunto. A forma como ele fala. Eu filtro isso e tenho absorção. De qualquer forma, eu tenho uma absorção. O que vai ser absorvido é outra coisa, e a gente vai falar sobre isso. E aí, quando ele coloca a frase aqui, o universo é uma construção mental. Significa que tudo que nós estamos vendo aqui, que é comum a todos, meus queridos amigos, é diferente para cada um. Cada um vai falar de uma forma diferente dessa experiência. E isso é interessante. E isso não é fácil de trabalhar com o nosso cliente. Justamente porque as percepções são individuais. E aí, o nível de exigência na experiência é muito maior. E aí parte dessas coisas que são colocadas. Aí o nosso Joseph Fine coloca o seguinte. Ele fez uma matriz onde ele fala da economia da experiência. Vocês conseguem ver meu mouse aqui em cima da imagem? Sim. Tá. Então ele fala assim, ó, se eu tenho uma participação ativa do cliente, ou até pode ser do colaborador, tá? Porque a gente está falando de qualquer um que está utilizando um serviço, alguma coisa. Então eu falo isso também dentro das organizações quando eles querem ter experiência do colaborador, tá? Mas vamos falar de cliente que a gente está falando de encantamento do cliente. Onde eu tenho uma participação ativa da pessoa envolvida e trabalho a absorção do conteúdo, eu tenho um processo de educação de quem está envolvido. Quando eu tenho uma participação ativa e uma imersão dessa pessoa aqui, eu tenho uma coisa chamada escapismo. Escapismo foi a tradução que foi colocada, significa a não evasão das pessoas. E tipo assim, a pessoa vai sair, vamos embora. Não quero ficar porque não me interessa. Escapismo aqui eu vou ficar porque o ambiente, as coisas, aquilo que eu estou envolvido me interessa. É familiar, eu me sinto em casa, me sinto bem. Isso é escapismo para a economia da experiência. O outro é a imersão mais a participação passiva. Ele fala que é a questão estética. Faz com que você também tenha um dos aspectos da economia da experiência. E o outro é a participação passiva com absorção, que dá o entretenimento. Qual é o lugar legal, maravilhoso, que a gente quer o nosso cliente? Aqui, ó, no meio. Aquele trem, educação, entretenimento, estética e escapismo. Olha que maravilha. Aí vamos falar de alguns exemplos aqui. O exemplo da Starbucks, que hoje não é a mesma coisa, foi quando foi criada, baseado na economia da experiência. Se você olha essas lojas, exemplo da loja não sei nem como é que está agora, mas a loja lá da Paulista, eles fecharam várias unidades, né? Eu lembro de entrar lá uma época que eu entrei, não era grande, né? Mas uma loja bem legal. A questão estética da loja é muito legal, o ambiente muito propício. Na época, preciso de internet, eu vou sentar na Starbucks. Só que você não senta na Starbucks, né? Naquela época você não sentava na Starbucks, você sentava e pedia um cafezinho de 15 mango. Pedia um pão de queijo de 10. Você olhava as canecas transadas ali, legais e tal. Você, pô, deixa eu pegar esse jornal. Aí você saía, né, os outros que usavam e pagava uma conta de 70 mango. Tomar um cafezinho. Saiu 70 mango o cafezinho. Aí você fala, e você recebeu um monte de coisa de graça. Aham. Que é o jornal, a revista, o ambiente. Nada foi de graça. Você não pagaria 70 reais na padaria. Você pagaria no máximo 15 a 10 reais. Só que você sai satisfeito. Porque a experiência que você teve no ambiente e aquilo que te proporcionou, com um atendimento que realmente na época era muito bom, eles falavam com você, papapá, nossa, que legal. Este é o propósito. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí foram abrir nos mercados, nos shoppings, né? E abriu aqui no shopping Praia Mar, o Starbucks. Aí eu faço a pergunta para vocês. Quando abriu aqui em Santos, a Starbucks no shopping Praia Mar é igualzinha a Starbucks em São Paulo, né? É um ambiente de experiência, né? Sem comentário. Por quê? É assim, eu faço uma loja de experiência num lugar que não tem como viver essa experiência. Aí eu descaracterizo ela e coloco lá uma loja que vende produtos caros para a gente tomar, que me lembra a loja que eu tinha experiência. Não sei se faz sentido isso para vocês. Não sei se alguém percebeu isso. Não sei como é que está hoje.
como a gente está falando da questão educativa, não é meu cliente, eu estou falando do mercado. Aqui é um exemplo de academia. Também eu não me lembro da academia, mas é um exemplo interessante. Onde você olha para a academia e fala assim, isso aqui é uma academia? Tem livros, tem poltrona, tem... O chão é de carpete de madeira, né? Então, aqui tem muita questão estética do ambiente. Quando você vai fazer o exercício, um ambiente gostoso, um ambiente aconchegante. Agora, se eu não faço a experiência ser mais intensa aqui, com o tipo de abordagem dos profissionais, a maneira que eu converso com os meus clientes, como eu envolvo esses clientes, eu só fico com um ambiente bem legal. Isso pode ser um grande atrativo até um certo momento, lá na matriz que a gente viu, mas ela fica incompleta para que eu possa ter continuidade desse pessoal. Essa é uma loja que eu também não vi, porque não tenho ido para São Paulo, lá nos Jardins. Eu conheci essa loja porque eu fui fazer uma reunião, fui convidado para fazer uma reunião, participar de uma reunião, e aí a pessoa falou assim, a gente vai fazer reunião num local, tá? Esse é o endereço. Eu cheguei e vi essa loja assim. Deve estar errado. Loja para fazer uma reunião de um grupo. Aí eu entrei por esse vão aí que vocês veem para a esquerda, né? E aí tinha um barulho tum-tum, tum-tum, uma música assim, vão ver. E eu olhando assim para o lado, vendo umas imagens. Viajei, eu entrei viajando no lugar. Parece que eu estava entrando no corpo humano. Aquilo é uma veia. E mostrando várias imagens do corpo humano, de coisas. Você fala, que isso, que loja é essa? Que coisa estranha. A loja não era de produtos de saúde no sentido de médicos e tal. Não, é uma loja de roupa. E eu fui fazer uma reunião. Eles têm lugar, um espaço atrás, porque eles cedem para pessoas, ou alugam, não sei, para fazer alguns encontros. Muito bonito. Só que você tem que passar pela loja. A loja vende produtos que tem a parte magnética e tal, voltados à saúde. Para coluna, para outras coisas que são faladas. Claro, é óbvio que eu fui perguntar o que eles vendiam lá, como é que era, o que eles tinham. Eu queria saber. Todo mundo que foi para a reunião fez isso. E eles não chegaram na reunião e ficaram distribuindo panfleto. Não fizeram nada disso. Mas todo mundo foi conversar com eles. Então, o ambiente inicialmente já começava com isso e com o envolvimento. A maneira como esse atendente me recebeu não foi empurrando nada, ela foi mostrando o que era aquilo. E ela contou a história daquilo. Hoje entrando com o storytelling, com a questão do que envolve isso. Foi bem interessante. Tá? E colchão, vende colchão. Aí você tem uma camiseta que custa R$350, valor financeiro. E ela vendia isso pela internet já, vendia também lá, a venda pela internet muito grande, mas na loja você podia vestir e tal, os benefícios, o que aquilo tratava, é um envolvimento, ok? Isso aqui vocês conhecem, que infelizmente nesse momento teve problemas seríssimos. Mas qual é o conceito? Para quem viu aquela estratégia do Oceano Azul, tal, o conceito do Círculo de Solé foi sair da questão do círculo inicial e criar todo o ambiente. O Círculo de Solé cria um ambiente a partir do momento que você vai para a bilheteria, você chega lá perto. É esse pessoal, que é Blues Man Band. É aqueles caras da TIM lá, fazer a divulgação da TIM, né? Fazer os comerciais. Eles são uma banda, né? São um grupo, os três tocam. E eles começam o negócio quando o cara está na fila, quando está entrando, já começa a animação ali. Então ele envolve você antes de o espetáculo começar. E ele trabalha aqueles aspectos todos do envolvimento e tal. Ah, porque isso é arte. Tem arte que você chega lá, senta, o espetáculo acontece, fecha e vai embora. Quando você vai envolvendo as coisas, você tem uma diferença da maneira de colocar. Né? Vou falar para vocês de um cliente aqui na região, que é uma franquia nova aqui, mas é uma franquia nível Brasil. Não sei se todos estão conhecendo as imagens aqui. Todo mundo deve conhecer essa imagem aqui. Está à esquerda em cima. Aquele lá é o Cascão. Aqui é o Cebolinha. Tá aqui, ó. É propaganda. Ninguém pagou nada não, tá, Emerson? Eu quero trazer exemplo porque eu acho bem legal. Esse é o ambiente, a parte do ambiente deles.
Essa loja, essa unidade abriu há menos de 2 meses atrás, tem 2 meses mais ou menos. Abriu no meio da pandemia, essa unidade aqui de Santos. E aí, isso aqui foi uma visita de empresários que a gente levou lá. E eu vou dizer para vocês, os adultos que estavam lá viajaram na maionese. Eles dão aula de robótica para crianças e adolescentes. O antigo reforço, que é o apoio escolar, que envolve matemática, português, inglês. Também aulas de inglês também básicas, né, que fazem parte. YouTuber, curso de YouTuber e outras. Tem umas trilhas que eles fazem lá. E tudo é dentro, se vocês forem ver em cima, tem tudo nas paredes envolve a Turma da Mônica, mas não é só as paredes, todo o material didático envolve a Turma da Mônica. Aliás, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, domingo teve uma entrevista no Persona em Foco da Cultura, vocês vão achar no YouTube, com o Maurício de Souza. Vale vocês assistirem essa entrevista. O império que o Maurício de Souza construiu, de seus 200 e poucos funcionários e de mais de 70 países que os produtos deles estão inseridos entre milhares de produtos, serviços, seguidores, que a gente nem imagina o que ele tem lá. E é o mesmo cara que começou. A simplicidade dele, a maneira de ver o mundo, é muito legal. Então, ele fala muito dessa questão de criar um ambiente, como é que ele prepara o que ele vai fazer para as personagens, para as alianças que eles fazem, por que ele faz as alianças. Então, Ensina Mais Turma da Mônica. Esse é o nome dessa franquia. E, por exemplo, você vai ensinar robótica. Tem lá a criançada monta os robôs e tal, e começa num processo. Não, não é só isso, não. O material didático, ele envolve, por exemplo, a geografia. Então, ele vai mostrar a África. Aí ele mostra a história da África, a questão da África, e mostra a geografia e os animais. Quando entra nos animais, ele faz a criançada montar os animais com o robô. Aí ele monta a girafa, não sei o quê, e ele contextualiza aquilo que é colocado lá dentro. A economia da experiência voltada à criança. E vou dizer que os adultos que estavam lá falando assim, eu quero fazer esse curso. Sério, quero fazer o curso. E eles vão ver para lançar alguns cursos para adultos com esses aspectos. Por quê? Porque a gente aqui adulto viveu e cresceu com a Turma da Mônica, né? Então, para a gente, tudo bem, faz parte disso. Mas não é só isso. Os adultos homens, por exemplo, acharam interessante a questão do robô, da inserção. Né? O Anderson me falou e me mostrou a questão da impressão 3D que vocês estão fazendo, montando o espaço geek aí, né? Já dou spoiler aí, que você não falou, já dei. Oi? Eu estava aqui me coçando para falar disso. Então eu já vou falar, porque você já me mostrou, já faço a propaganda. Porque é real, é o espaço geek. Então, é essa questão de como é que você faz esse desenvolvimento, ok? Então, esse é um exemplo para vocês aqui sobre isso. Vocês sabem o que é isso aqui? Alguém pode abrir o microfone e falar. Vocês sabem onde é que é isso? Antiga Bolsa de Valores? Parece, mas não é, não. O evento que tinha em São Paulo de gamers, de parte, alguma coisa? Me fugiu o nome. Campus Party. Campus Party. Eu tive o privilégio, num ano aí, de dar palestra nesse evento. Centro de convenções enorme, não sei se era Center Norte, sei lá, não me lembro onde é que foi exatamente agora. Mas, por exemplo, acontece em Recife, em outros lugares, não só em São Paulo. Então, ele tem momentos. Vocês estão vendo aqui o camping. É um campus mesmo. Se você quiser, você acampa durante o evento da feira, nos dias, e coloca lá a tua barraca e fica lá acampado. Isso é experiência, tá, pessoal? Eu fui lá. Aí eu fui dar palestra. A palestra é sobre microexpressão corporal e facial. Microexpressão facial, que eu sou especialista do treinamento dessa área, preparação. E é interessante porque o palco é no meio do evento com 4 vertentes, com 4 lados. E cada lado tem uma palestra diferente acontecendo ao mesmo tempo dentro do evento. E todos com fone de ouvido. Então eu falo para as pessoas que estão ali na frente. As pessoas passam lá e ficam olhando. Se elas acham interessante, elas vão lá, pegam, põem o aparelho
Eu estou falando que eu dei essa palestra em 2014, tá? Hoje isso é muito mais comum acontecer. Em 2014 você não tinha eventos com esse naipe. A BRH faz o CONAR, o maior congresso da América Latina de recursos humanos, um dos maiores do mundo. Eles inseriram a questão das palestras ao mesmo tempo, faz uns 3, 4 anos isso. 3 anos, mais ou menos, ou 4. Que você pode assistir palestra e cada um está um pertinho do outro, você muda o canal e vê a palestra do lado e ouve. Neste evento que eu fui em 2014, já era normal eles fazerem isso. Então você está lá na experiência, você quer ir para outra palestra, você vai para o outro lado e assiste outra palestra. Eu tinha uns 300 a 400 pessoas assistindo lá e tinha mais 500 online assistindo no momento que eu estava dando a palestra, fora os colegas que estavam em volta. Saí de lá, naquele momento, e a palestra, andando pela feira, encontrei os agentes locais de inovação do Sebrae, que alguns deles eu treinei, do Brasil. Alguns deles que estavam lá presentes, eu treinei. O que eles estavam fazendo, esses agentes locais de inovação trabalhando pelo Sebrae? Conversando com a molecada de 15, 16, 18 anos, que eram os criadores de pré-startups, aplicativos, e fazendo Canvas, que é o business, o Canvas Business, que é ajudando essa molecada a criar o seu plano de negócio no Design Thinking, que é uma imagem do teu negócio onde você mapeia o teu negócio, conversando com eles e escrevendo. E aí eu passando perto deles e eles falando, oi, tudo bem e tal. Eu fui, o que vocês estão fazendo? Eles me falavam, isso aqui o cara quer fazer isso, tá com uma ideia tal, a gente está vendo se é viável ou não a ideia. Essa viabilização era em meia hora que ele via. 2014, tá, pessoal? Nós estamos em 2020. É muito tempo de mudança já. Então, hackathon acontecendo lá, workshops, palestras, eventos. Então, é tudo isso acontecendo num evento como esse. Tá? Essa matriz acontecendo. É educação, entretenimento, estética e escapismo. Dentro do mundo geek, dentro do mundo desse pessoal. Talvez para alguém que tem uma visão de estética diferente, estética também é ponto de vista. Então, cuidado, que estética é o mais lindo, o mais maravilhoso. Nem sempre. Estética é aquilo que é para o outro, para o teu público-alvo. E a gente tem que falar disso. E quem é que você está atingindo aí? E ainda tem muita gente que fala que vende para todo mundo. Ou seja, não vende para ninguém. Não tem essa, né? No Jorge Fernandes, ele fala da matriz de autenticidade. Só para a gente dar uma passada disso aqui, ele diz o seguinte: você precisa ter cuidado com aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, o ideal é você ser real, ser aquilo que você diz ao outro e ser verdadeiro consigo mesmo. Que você tem um discurso que é em sintonia com a prática. Porque se você tem um discurso e a prática é outro, você tem esses aqui, ó. Ou tem isso aqui, ó. E o cliente percebe com muita facilidade, né? Então, quando ele fala das premissas de autenticidade, ele fala assim, não diga que você é autêntico, a não ser que você realmente seja autêntico. Aquilo que você faz, realmente você faz. O mais importante dessas dicas aqui, que vocês têm aqui, a última é você prover lugares para as pessoas experimentarem quem você é de fato. E é melhor você não dizer o que você faz, se você é poderoso ou poderosa, mas mostrar. A experiência é mais importante do discurso. Pô, eu esperei uma palestra dessa para ouvir aquilo que as pessoas falam há muitos anos. Isso é na prática. Agora e ainda é com colaborador e com o cliente. A gente quer isso. Então, quando eu pedi na Amazon, há pouco tempo atrás, por exemplo, pedi um negócio num domingo. Eles falaram para mim que era um livro, ia entregar na quarta, eu recebi na terça. Falei, caraca, eu pedi no domingo eu pedi domingo à noite. Quando foi de madrugada, eu estava saindo. Quando foi terça de manhã, eu recebi o livro. Você está brincando? Essa experiência para mim, porque assim, o que eu tenho de diferente? Eu vou comprar um livro, é receber ele rápido, saber que eu vou receber, acompanhar isso. De cada tipo de negócio, uma característica. Oi, quem ia falar? Não, foi só alguém que entrou com o microfone ligado, mas tudo bem. Tá. Então, esses são alguns pontos aí. Nem sei se o pessoal está escrevendo coisa aqui no chat, para eles não fiquem chateados comigo. Essa era uma brincadeira que a gente fazia na época do EAD, né? Chateado. Não tem graça nenhuma.
E aí eu vou com algumas sugestões para vocês para pensar nesse aspecto, porque a gente passa da área de experiência para transformação. Algumas sugestões. Primeira coisa, faz o básico. Não adianta você querer fazer, eu vou fazer a inovação no processo. Agora as empresas têm os VPs, como é que é o nome? Os CFAs, né? Os vice-presidentes de experiência do consumidor. Tem uns nomes lindos que tem. Muito bonito. Tem nomes bonitinhos. Mas mais do que isso, é que eles estão pondo executivos lá em cima, que não é tão em cima, porque são mais próximos hoje da base da estrutura, responsáveis pela experiência do cliente, pelo cliente em si, pela maneira como ele vivencia. Você tem hoje empresa, a Lero tem hoje superintendente de inovação dentro da área de RH. Mas ele está dentro da área de RH, mas ele trabalha faz todo um trabalho para preparar os colaboradores para uma experiência que ele vai trabalhar junto com o cliente. Então, eles, por exemplo, eles usaram coisa diferente. Então, adesão a cursos internos. Você tem que fazer curso interno. O cara vai fazer um curso lá para preparar o colaborador para alguma coisa. A adesão é 20%, 30%. O cara não entra no curso, diz que entrou, mas não fez. Aí, o que eles fizeram alguns anos atrás? Vou entrar com realidade virtual. Levou óculos, a condição, e aí foi treinar o pessoal sobre, por exemplo, credenciamento de locais, né, de restaurantes, entender como é que funcionam os restaurantes para fazer essa experiência, mostrar para o colaborador que não é responsável pelo credenciamento de restaurantes, que ele pode indicar restaurantes para a área específica, para expandir a rede que a empresa tem para oferecer para os clientes. E aí ele entra com óculos virtual e ele vê o restaurante, interage e tal. Ele passou de 20%, 30%, 40% de adesão para 100% de adesão nos treinamentos. Esse processo é interno, mas o reflexo é para o cliente. Imagina o que os caras não fazem para trazer o cliente para o processo. A Ariba oferece esse tipo de treinamento para os restaurantes, que são, na verdade, o parceiro cliente deles, que vai atender o cliente final, que é o pessoal que vai ali se alimentar, e assim por diante. Mas eu tenho que fazer o básico, tem que atender direitinho, tem que entregar no prazo que eu prometo. Então não adianta você quer fazer diferentão se você não faz o básico. Tá? É óbvio, mas tem muita gente que não faz ainda. Promove uma cultura de experiência, exemplo que eu falei agora desse caso. Onde você pode começar com os colaboradores, pode começar com os clientes, em ambientes que não precisa ser virtual, na própria empresa. Mas cultura da experiência positiva. Não é eu, por exemplo, fui entrar no aplicativo de um banco aqui, fui fazer o Pix, fiz o Pix, aí ele fala assim, estamos fazendo o seu Pix. Ele está sendo processado. Estamos quase lá. Eu fiquei 30 segundos, 40 minutos, 1 minuto e meio, quase lá. Falei, meu Deus, bate na porta e entra para essa porcaria de quase lá, porque não entra. Travou. O aplicativo travou. Você imagina qual foi a minha experiência do primeiro Pix que eu fiz de transferência com aquele banco. Depois eu vi que foi, porque eu tive que fechar o aplicativo e entrar, né? Viu, Luiz? Não é só aqui que acontece, não. Com um banco grande acontece com a gente também. Só que a experiência que eu tive, apesar das experiências boas que eu tive, e não é a primeira impressão que fica, é a última que fica, viu, pessoal? Só que a primeira impressão pode ser a última, porque ela pode ser ruim. Que seja uma primeira impressão, a segunda, a terceira e a quarta muito boas, para que ele continue tendo experiências boas. E é um banco que eu gosto da interação com eles. Não tem nada de diferente. Vou dar um outro exemplo de um outro banco que não é o caso, que é o Nubank. O Nubank criou toda uma estrutura de experiência para o cliente. E também pensou na visão do cliente quando foi por taxas mais baratas, condições de juros mais baratos, inclusão de gente. Eles incluíram muita gente que não tinha conta corrente. 20 milhões de clientes que eles têm. Então, assim, é o fato que demonstra. Aí ele vai dar uma entrevista, aí a vice-presidente vai dar uma entrevista na Roda Viva e fazer uma pergunta para ela sobre a questão da inclusão. Aí ela falou uma frase errada, coitada. Quase que foi crucificada a empresa inteirinha por causa de uma frase errada que ela falou. Por causa dos milímetros de hoje, entendeu? Ela falou assim, a gente faz a inserção, a gente dá curso e tal, mas a gente tem um básico que a gente pede para
para o pessoal saber. Se não tiver o básico, fica difícil. Dançou, ela falou essa frase. Vai excluir quem não sabe nada. Que tipo de inclusão é essa? Então, cuidado com o que vocês falam também, tá? Você pode estar no caminho certo, uma frasezinha mal colocada, você quebra a cara. Faz o atendimento, fez o básico, agora faz o atendimento diferenciado com a questão da experiência. Vai atrás da necessidade daquele cliente, vê o que ele precisa, dá um pouquinho, algo mais. Percebe o que é valor para esse cliente, ou para esse grupo de clientes, para que você possa oferecer. Busca vincular a emoção, a positiva, tá? Porque a emoção, neurologicamente, é aquela que faz a gente gravar as memórias. Então, você lembra dos professores que você ama, até hoje, que foram aqueles que te deram experiências maravilhosas em sala, que você lembra de uma matéria porque ele cantava, ou que ele fazia uma coisa que era muito legal, que você tem no coração. Mas você também lembra aqueles professores que você odeia até hoje, que te deram experiências terríveis, que eu tive que aprender aquela tabuada desgraçada com aquele animal daquele professor, mas você aprendeu até, né? Da pior forma possível. Não que isso seja bom, porque o aprendizado é doído, e às vezes você não quer mais lembrar, ou você não aprendeu porque o vínculo é negativo. E até hoje você não quer aprender porque o vínculo é negativo. Eu tive uma professora particular de matemática que fez toda a diferença para mim na questão emocional. Porque eu tinha dificuldade de entender matemática. Quando ela ressignificou isso para mim, a primeira área de consultoria que eu comecei foi finanças e custos. E faço até hoje, mas foi a primeira área de consultoria que eu fiz. Imagina se eu ia fazer isso no colégio e pensar que eu ia mexer com números. Foi ela que fez a diferença na questão do envolvimento da emoção. Então, a gente pode fazer isso com os nossos clientes. Tá? Ofereça algo e entregue o que promete e mais. O surpreender no sentido positivo. E pode ser de coisas pequenas. Isso faz parte da experiência. Ok? Esses são alguns pontos. Vai além. Vai um pouquinho mais daquilo que você pode oferecer dentro das condições que você tem. Não inventa uma coisa que você vai oferecer que você fazia bonzinho e quer fazer um negócio maravilhoso e nem o bonzinho mais você faz. Tem a expressão que o ótimo é inimigo do bom quando você tenta chegar no ótimo que fica inviável para você. Aquilo que você fazia antes você não faz mais. Então você não entrega mais nem aquilo que você tinha como básico. Tá? Eu considero sorte como a capacidade de enxergar as oportunidades e percebê-las, né? Agindo sobre elas utilizando discernimento. Então eu sempre termino o que eu falo desejando sorte para o pessoal. Ralando. Sorte tem que estar antenado. Isso é sorte para mim. Tá? E aí eu vou deixar os meus dados também. Como a gente vai voltar a falar se o pessoal tiver alguma coisa para a gente conversar, tá aí os meus dados, mas a gente bate um papo aí. O Emerson vai entrar, né, Emerson? Mas eu queria deixar o registro aí para vocês. Espero que eu tenha atendido aí essa expectativa sobre o tema. E se quiserem mais coisas, a gente conversa aí. Eu não falei muito sobre o virtual, mas se quiser, a gente conversa sobre o virtual.